Amados irmãos, essa parábola é uma parábola muito conhecida, parábola do chamado filho pródigo, e sempre tem muito a nos ensinar. Toda vez que lemos a palavra do Senhor, nós podemos aprender um pouquinho mais com ela sempre, porque ela se renova a cada manhã em nossas vidas, quando nós assim lemos novamente, né? A parábola do filho pródigo é a terceira parábola de um grupo de 3 parábolas contadas por Jesus para responder aos fariseus que acusavam a Jesus de ter como amigo aqueles que tinham uma reputação duvidosa. Então, se você olhar, por exemplo, os versículos 1 e 2 do capítulo 15, que nós estamos lendo de Lucas, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui, meus irmãos, nós vemos os fariseus murmurando, os fariseus dizendo: ele recebe pecadores, ele come com os pecadores. Comer com alguém sempre foi algo que envolve comunhão. E não era diferente naquela época, pelo contrário, era algo ainda mais especial. Se hoje já é, naquela época eles tinham isso quase que como religioso. Os fariseus, meus irmãos, esses que estão criticando Jesus, eles eram um grupo de judeus muito severos, levavam tudo ao pé da letra, e tudo que podiam fazer para manter a aparência deles, eles faziam, sempre preocupados com o exterior. De acordo com os fariseus, pecador, a definição de pecador era quem não observava as leis, quem não observava as tradições com rigidez, como eles observavam ou diziam observar, né? E aí Jesus então usa essas 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola chamada do filho pródigo, dizendo a eles, com essas parábolas, que Deus busca intensamente os perdidos e separados dele. E Deus explode de alegria quando um pecador é encontrado, quando um pecador é convertido. É Deus quem procura. Nas 3 parábolas da dracma perdida, é a mulher que sai à procura e acha a dracma. Na da ovelha perdida, quem procura é o pastor que vai atrás da ovelha. E a do filho pródigo não é diferente, quando nós entendemos que, pelo desenrolar da história que vamos ver hoje, que o pai sai ao encontro do filho quando ele volta. Ele o recebe. Então, quando se trata de Jesus, o perdido sou eu, não é Jesus. O perdido é você. Jesus é quem nos encontra, e não nós que encontramos a Jesus. Jesus, ele na verdade nunca usou esse termo pródigo que você vê aí no seu título, né? Porque ficou assim convencionado. Na verdade, o termo pródigo se refere a um estilo de vida esbanjador, o estilo de vida que aquele jovem começou a ter. Isso que significa pródigo. Mas esse termo passou a ser usado para representar aqueles que vivem longe de Deus. Se você for olhar no dicionário, você vai ver que isso é um adjetivo, pródigo, e que significa o quê? O que dissipa os seus bens, que gasta mais do que é necessário, um gastador, um esbanjador, um perdulário. Ou também, no outro sentido, pode significar que é generoso ao dar, liberal ao dar, né? Ele age com liberalidade, ele é um magnânimo, também pode significar esse aspecto. Então, na verdade, irmãos, Jesus nessa parábola compara o pródigo, aquele rapaz pródigo, o jovem pródigo, na gastança dele, a Deus, que também é um Deus pródigo, porque ele esbanja da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade sobre a vida daqueles que ele encontra, mesmo sem merecer.
Versículo 13 que nós lemos aí, passados não muitos dias de quê? Depois que o filho foi ao pai e pediu: pai, me dá parte da minha herança. Já começa errado, né? Herança de pai vivo, não existe isso. Herança depois morre. E ele pede antes, isso já era, se hoje é, naquela época era muito mais ofensa ainda, né? Era uma ofensa grande. Imagina você chegar para o seu pai lá com os objetos que ele tem e dizer: pai, eu estou precisando agora, não vou esperar o senhor morrer não, me dá agora. Foi o que esse rapaz fez com o pai dele, né? E ele pega aquela herança e não muito depois daqueles dias, ele vai, diz o texto no versículo 13, ele parte para uma terra distante e lá dissipa todos os seus bens. Olha aí, dissipou todos os seus bens. Terminou com tudo. Gastou tudo, olha o pródigo aí. Todos os seus bens. E esbanjou com tudo. Justamente o contrário do que diz no começo do versículo 13. Passaram muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo. Olha só, ele ajunta para depois espalhar. Para depois entregar o ouro para o bandido, né? O pecado, meus irmãos, consiste nisso. Em gastar aquilo que Deus nos deu. Em gastar os bens criados por Deus e que Deus nos emprestou, para que pudéssemos usar como mordomia. Como mordomia. Há uma doutrina chamada mordomia cristã, onde você aprende a gastar o que Deus te deu, a usar o que Deus te deu, de forma a entender que você é apenas um mordomo. Você deve administrar. Tudo que você tem, na verdade, não é seu, é tudo de Deus. Você precisa administrar. Quando nós falamos isso, nós queremos dizer que você precisa fazer conforme Deus prescreveu, não conforme você acha que a sua cabeça, né, pode fazer. O que seriam esses bens que Deus nos deu, que nós deveríamos administrar com mordomia? Nosso corpo, por exemplo. Será que você pode fazer tudo que você quer com o seu corpo? Não. Quem te deu o seu corpo foi Deus. Foi Ele que gerou você lá no ventre da sua mãe. Então você não pode fazer tudo o que você quer com o seu corpo. O que mais nós poderíamos dizer? O nosso tempo. Será que o tempo é nosso no sentido de, poxa, eu faço o que eu quero com o meu tempo? Será que está certo isso? Olha para a Bíblia, que vai dizer que nós temos que remir o tempo, que vai dizer que algumas coisas nós não deveríamos fazer, gastar nosso tempo de forma desordenada, por exemplo. Né? Se você, por exemplo, gasta o seu tempo fazendo coisas que não agradam a Deus, ou fazendo coisas exageradas para um lado, vai faltar tempo para outro, você não administra bem seu tempo. O tempo é tão perfeito que Deus colocou nas nossas mãos para administrar, nós é que administramos errado. Ou quem sabe a nossa própria saúde. Há pessoas que acham que podem fazer o que querem com a saúde. Mesmo com a ciência mostrando hoje, a medicina, o que acontece se você viver só tomando um tipo de alimento, ou quem sabe só refrigerante, você sabe que fim vai chegar. E outros ainda vão mais adiante, além do refrigerante, tomam bebidas alcoólicas que são altamente prejudiciais, né? O insumo delas de forma desordenada, e a pessoa diz: eu faço o que eu quero, o corpo é meu. O importante é não sair dirigindo por aí, não. O importante é você preservar o seu corpo, que Deus te deu para administrar. Então, entenda bem, são muitos recursos, as coisas materiais que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu, nós precisamos gastar com gratidão a Deus, e não sem gratidão, ou sem pensar de forma responsável no exercício da mordomia. Foi exatamente isso que esse jovem pródigo fez. E nós poderíamos aplicar isso às nossas vidas para entender se estamos ou não na casa do Pai. Se estamos ou não fazendo o que Deus nos mandou fazer. Se estamos ou não querendo estar próximo do Pai ou querendo pegar a herança dele e levar embora para fazer tudo o que quiser, para gastar e viver dissolutamente. Sabe por que o filho foi embora? Sabe por que o filho foi para longe? Para se afastar da disciplina e da vigilância do Pai. Diante de Deus, irmãos, isso representa as pessoas que se afastaram da casa do Pai, da igreja, da casa do Senhor. As pessoas, elas se afastam declarando alguns motivos, onde na verdade o coração delas reflete outro. O coração delas tem outro motivo.
O coração delas quer que elas tenham um compromisso com elas mesmas, que elas sejam o seu próprio Deus, e não que elas sigam aquilo que Deus prescreveu. Alguns aqui poderiam até argumentar que o pai não foi muito sábio, né? Imagina você, teu filho chega para você e diz: pai, ó, já estou grandinho, dá minha parte da minha herança, me dá o que é meu, eu quero a minha herança de forma antecipada. Mas, irmãos, quando o pai força o filho a ficar em casa, quando o coração dele já está no mundo, o máximo que ele consegue fazer é segurar o filho mais um pouco. Essa é a verdade, nua e crua. A gente segue a vida procurando tesouros. Todo mundo aqui, todos nós, segue a vida procurando tesouros, seja ele bom ou mal. Nós vivemos a vida, crescemos, envelhecemos, procurando tesouros. E a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Depois que alguém coloca na cabeça que o tesouro dele é esterco, não adianta você dizer que não é, porque vai ser esterco. Até ele se dar conta, como o filho pródigo se deu conta, ele vai comer muito esterco. Então por isso esse pai não agiu com falta de sabedoria. Não adiantava. O pai queria um relacionamento voluntário, um relacionamento alegre com o filho, não um relacionamento forçado com o filho. E aí o pai toma a atitude certa. Ele espera Deus trabalhar no coração daquele filho ingrato. Sair em busca do filho cabeçudo poderia ser, na verdade, um prejuízo para ele. Poderia arruinar tudo. Então o pai fica esperando em casa pela volta do filho. Versículo 17. Meus irmãos, aí o evangelista diz o que acontece, né? Mas antes de ler o 17, vamos reler aí os versículos 14 em diante. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, aquele país onde estava o filho pródigo, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a alguns cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Detalhe: os porcos eram considerados imundos, né? Até hoje a gente diz, né? Fulano não é porco. Quando você diz isso, você está dizendo que aquela pessoa é imunda, né? Pela forma como o porco convive. E naquela época, religiosamente, os porcos eram impuros. Religiosamente. Não era no sentido de sujeira. Os judeus consideravam os porcos como impuros. Então quem tocava no porco, ou quem cuidava de porco, era imundo. Os judeus não cuidavam de porcos. De jeito nenhum. Não tinha carne suína, não tinha carré lá no meio do povo judeu. Deus me livre uma coisa dessa. Não existia isso lá. Então aqui, Jesus respondendo aos fariseus, lembra dos fariseus? Ele conta essa parábola, justamente mostrando que aquele filho pródigo, ele foi a cuidar porcos, e não só a cuidar porcos, mas ele ainda desejou aquelas alfarrobas. Veja bem, não é alfajor. Seria muito bom se fosse alfarrobas, que é uma planta, uma chamada alfarrobeira, um fruto, na verdade, uma vagem de polpa doce que os porcos ali comiam naquela região. Então, era justamente isso que aquele jovem agora começou a desejar, aquilo que o porco comia, o porco comia aquilo que era, na verdade, comida de porco. Aí ele cai em si. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Com exclamação ainda, né? É interessante, irmãos, é surpreendente esse versículo, o começo desse versículo, que o evangelista Lucas coloca essa expressão. Então, caindo em si. Observe, em outras palavras, o filho estava fora de si, estava maluco. Pecado é loucura, irmãos, loucura total. E agora ele cai em si. Quando ele começa a desejar as alfarrobas, ele cai em si.
É somente quando o ser humano pecador cai em si, meus irmãos, que ele se volta para os braços de Deus. Às vezes é preciso comer alfarroba. Muitos aprendem pela experiência dos outros. Outros só quebrando a cara, como diz o ditado. E outros mais inteligentes aprendem ouvindo a palavra de Deus, né? Não precisa da gente fazer o que é errado para saber que é errado. Mas essa volta, irmãos, é surpreendente. Porque a volta, ela consiste aqui, em primeiro lugar, arrependimento. Diz o versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. É uma nova atitude. Arrependimento é isso. É uma nova atitude. Ele se levanta. Levantar-me-ei e irei. Isso é arrependimento. Mas também não só arrependimento, mas também confissão de pecado, porque ele confessa o erro dele. Ele diz no versículo número 19: já não sou, aliás, versículo 18: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha aí, ó, a confissão de pecado. Olha no que consiste a volta para Deus. E você não precisa aplicar isso pensando apenas naquele que se desviou, naquela que se desviou, mas em você. Porque muitas vezes nós estamos na casa do Pai, mas o nosso pensamento não está. Arrependimento, confissão de pecados, e não só isso. Entrega total ao Senhor, porque Ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, não importa o que o Senhor vai pensar de mim, o que o Senhor vai achar de mim, se o Senhor me receber está bom, não importa como o Senhor vai me tratar, eu reconheço que eu pequei. O que eu quero é voltar para os teus braços. Não importa se eu agora não vou ser mais filho, não importa se agora eu vou ficar lá trabalhando igual os teus trabalhadores para receber o salário diário que eles recebiam naquela época de um jornaleiro diário. Eu vou fazer isso, eu vou voltar. Ele não pega, me trata como filho, senão eu não volto, hein? Olha, estou arrependido. Me trata como um dos teus trabalhadores. Isso é arrependimento, isso é volta, é entrega total ao Senhor. Às vezes, irmãos, nós queremos colocar para Deus condições. Deus, eu me volto para o Senhor. Deus, eu faço isso, mas Senhor, primeiro tu faz isso, hein? Ó Senhor, eu até começo a ser fiel ao Senhor dos meus dízimos. Mas primeiro, o Senhor tem que me dar um emprego que eu ganho 3 vezes mais do que eu ganho. Senhor, eu até realmente vou começar a ir para a igreja todo domingo. Mas primeiro, Senhor, me dá um carro. Porque não dá, né? Sem carro, ficar na parada do ônibus, poder aprender com o irmão, me busca, isso aí é muito ruim, né? E não é assim, irmãos. Precisamos entender que nós somos de Deus. E o arrependimento, o voltar-se para Deus, é se entregar a Deus totalmente. Deus, eu estou aqui, faça o que quiser, Senhor, mas eu estou aqui. Eu não vou esperar que o Senhor me cure para depois eu vir à tua casa. Eu estou aqui, faça o que quiser, Senhor. Trata-me como um dos teus trabalhadores, se tu quiser, mas eu estou aqui. E a outra coisa que envolve essa volta dele está no versículo 20: levantando-se, foi para seu pai. Foi. Então não adianta você só se arrepender, você confessar o seu pecado, sua indignidade, e você se entregar ao Senhor se você não ir. Não adianta você só estar fazendo isso dentro da sua casa, se você não voltar-se para a casa do Pai. É interessante que às vezes eu converso com algumas pessoas que estão afastadas do Senhor, e a vida delas mostram isso, e eu pergunto para elas: mas por que você não vai à igreja? E a resposta delas qual é? Talvez você já tenha ouvido isso também: eu faço minhas orações em casa, eu leio a Bíblia em casa. E você então pensa: está faltando ir, não se arrependeu. Porque quem se arrepende, quem confessa o seu pecado, quem se entrega ao Senhor, vai. É uma consequência, né? Mas aqui, meus irmãos, nós vemos a perspectiva do filho. E o pai? Onde fica o pai nessa história?
Já que o título aí não é canônico, onde diz em negrito a parábola do filho pródigo, em cima do versículo 11, alguns preferem até dizer a parábola do pai pródigo, já que pródigo quer dizer, na sua raiz, aquele que esbanja. Você vê que o pai esbanja graça depois aqui, ao receber o filho. Esbanja a bondade. A salvação consiste no amor do pai. Esse amor do pai que, conforme nós vemos, fez ele aguardar. Ele aguardou. A prova que ele aguardou é que quando o filho dele apontou, ele viu de longe. Foi a primeira vez, ninguém anunciou. Ele estava aguardando, dias e dias. Eu imagino ele levantava, pegava o chimarrão dele e ficava lá esperando, olhando, colocando as mãos de Deus, esperando. Pode ser o tererê, Matheus, você balançou a cabeça, você é de São Paulo, né? Não precisa ser o chimarrão, não. Pode ser outra coisa, alguma coisa que tinha lá na época. Mas ele estava ali esperando, estava aguardando. Outra coisa, ele se compadece dele. A salvação de Deus era uma salvação onde Deus se compadece. Ele não tem que fazer, mas ele faz, por amor. Outra coisa que vemos, meus irmãos, é que ele abraça o filho e beija o filho. Ele diz assim, em outras palavras: olha, eu estou te tratando como um filho. Se fosse um trabalhador, um escravo, ele não abraçaria e beijaria. E ele provê algumas coisas para seu filho, mostrando que realmente era filho, né? Essa é a forma como o pai reage à volta daquele filho. Ele reage com afeição. Ele restaura o filho à posição de filho. Olha aí o versículo de número 20 em diante. Ele, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Primeiro ele diz: trazei a melhor roupa. Lá em Mateus 22, 11 a 14, fala da história, uma parábola que Jesus conta do rei, que ele encontra um dos convidados da festa mal vestido. E ele então manda tirar aquele convidado da festa, porque ele estava mal vestido, e manda lançar nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, né? É claro que Jesus ali está contando uma parábola, e parábola é uma ilustração, como é nesse texto aqui. Obviamente, Deus não se preocupa com a sua roupa física, né? Ele não está preocupado se você está usando não tem condições de comprar uma roupa cara, compra uma roupa barata. Não, a menos é claro que você compra uma roupa cara sem poder comprar e não administra o seu dinheiro, né? Mas isso não é o que o texto está falando. O texto está nos trazendo o sentido espiritual dele, né? São as roupas físicas, mas as vestes espirituais, a roupagem cristã, a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá em Colossenses fala: revesti-vos. Primeiro ele diz: despojai-vos de tudo isso. Depois ele diz: revesti-vos, ou seja, tire a roupa velha do pecado e coloque a roupagem nova. Ele diz: que roupagem é essa? Ternos, afetos, misericórdia, bondade, etc. Ele coloca lá roupagem cristã, né? Então ele manda aqui trazer a melhor roupa, porque isso identificava aquele filho como filho. A melhor roupa. Tira essa roupa maltrapida. E o que o Senhor faz conosco é isso. Ele coloca em nós a melhor roupagem que um ser humano podia ter.
É a roupagem de sermos parecidos cada vez mais com Jesus Cristo, o verdadeiro exemplo de humanidade que o mundo já não sabe mais o que é desde o pecado de Adão e Eva. E não apenas a roupagem, a roupa, mas ele diz também sobre o anel: e ponde-lhe um anel no dedo. Para que anel? O anel servia para selar. E isso indicava reconciliação e autoridade. O anel era a assinatura naquela época. Havia uma marca específica onde a pessoa, ao invés de escrever e assinar o nome como hoje fazemos, ela colocava na cera e colocava em cima de um papel. Quando secava, ficava aquela marca. Agora, aquele filho está ganhando autoridade. Autoridade de filho, autoridade de administrador. Mas não só o anel, mas também sandália, como diz aí no versículo 22, sandália nos pés. Sabe por quê? Porque só o homem livre usava sandália naquela época. O escravo andava descalço, não tinha sandália. Era uma coisa muito cara. Nós não estamos falando aqui de sandália azaleia ou moleca, não. Nós estamos falando de coisa cara, feita artesanalmente. Não era industrial como hoje. E agora ele manda colocar sandália nos pés do filho. E além disso, ele manda ainda matar um novilho cevado. E começaram a regozijar-se. Olha a festa, meus irmãos. Olha a festa que foi provocada diante da volta do filho. Festa significa comunhão. Ninguém faz festa com quem não tem comunhão. Quando você faz uma festa na sua casa, você convida quem você tem intimidade e comunhão, não é verdade? Ou quem você quer ter, que você viu com bom partido para ter comunhão com você. E sabe o que a Bíblia diz? A festa no céu, quando o pecador se converte. Quando o pecador deixa o seu pecado e se volta para Deus. Meus irmãos, tem que haver festa na igreja quando o pecador se converte. Nossa comunhão precisa se unir à comunhão do céu. A igreja tem que procurar essa festa sempre. Essa é a verdadeira festa. A festa de buscar o perdido, de ver o pecador se voltando para Deus. E por que houve tanta alegria? Leia o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estava morto e estava perdido. É o estado daqueles que perderam o contato com Deus. Romanos 6,13 fala isso. Efésios 2,1 também diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E não vive, essa pessoa não vive mais a vida de ressurreição em Cristo, a vida em abundância que Jesus tem para dar, conforme fala lá em João 10,10. O diabo vem para roubar, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa é a vida que Jesus nos dá. Essa é a vida que este filho estava ganhando de volta. Aí nos versículos 25 a 32, embora eu não pretenda me alongar muito tempo, mas você vê uma segunda parte da história. Aqui, esse momento aqui, dos versículos 25 a 32, fala do filho mais velho. Aqui poderia terminar, né, irmãos? Poderia terminar aqui, esse texto, no versículo 24. Final feliz. E aqui, os versículos 25 a 32, a gente vê que o filho mais velho recebe a notícia da volta do irmão, arrependido, e recebe aquela notícia muito bem. No versículo 28 diz: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ele se indignou e não queria entrar na festa. É o irmão mais velho, né? O irmão mais velho nessa síndrome aí, onde poderíamos dizer, Jesus estava se referindo aqui aos fariseus. O reflexo dos fariseus era isso aqui, ó, que nós acabamos de ler. Os fariseus que faziam objeção à graça de Jesus oferecida àquelas pessoas que
que eles achavam que não mereciam a atenção de Deus. Os pecadores, que nós vimos lá no começo, lá nos versículos 1 e 2, que eles murmuravam porque Jesus comia com os pecadores, quem eles achavam que eram pecadores, porque eles não se achavam pecadores, né? Hoje, meus irmãos, seriam as pessoas que não recebem bem aqueles que vêm depois delas para a igreja. Esses seriam hoje os fariseus. E que você, meu irmão, nunca seja assim. E que você, minha irmã, nunca seja assim. Porque a resposta de Deus aqui é surpreendente. A resposta do Pai aqui no versículo 31. Então lhe respondeu o Pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Qual foi a pergunta? Qual foi o questionamento do filho? Versículo 29. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Tendo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. A resposta do pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu